Saudações a todos, que a paz esteja conosco, agradecendo a Deus, agradecendo aos amigos espirituais que comungam conosco nessa empreitada de estudos da doutrina espírita. Vamos retomar o estudo da Revista Espírita de 1858. Vou compartilhar já aqui a tela. Lembrando que nós vimos o artigo, né? No estudo anterior, nós vimos o artigo de abril de 1858, que é justamente na revista que nós estamos estudando, né, no volume de abril de 1858, e nós chegamos então em conversas familiares de além-túmulo. E nós então tomamos a decisão de procurar em toda a revista espírita os artigos que falam, né, da descrição desses outros planetas. E nós encontramos então o primeiro artigo já, né, nós discutimos isso numa outra oportunidade, está gravado no nosso canal do YouTube. O primeiro artigo que nós vimos foi Júpiter e alguns outros mundos, da revista de 58, né, março de 58. O seguinte foi o que a gente viu na semana passada, que era Conversas Familiares de Além-Túmulo, abril de 58, falando sobre a descrição de Júpiter. Então, a partir daqui, nós vamos explorar já todos os outros artigos para dar uma continuidade, né, né, nos artigos que falam a respeito desses orbes, do ponto de vista, lógico, espiritual. Então, o próximo artigo é Revista Espírita, ainda no ano de 1858, no mês de agosto, que vai falar sobre as habitações do planeta Júpiter. E é com esse artigo que nós vamos abrir o nosso estudo de hoje. E nós notamos que o texto ele é bem fluido. Acredito que a gente vai fazer poucas observações, mas qualquer coisa vocês me interrompam e a gente vai discutindo um pouquinho das curiosidades, né, que a espiritualidade traz através da mediunidade. E Kardec anota e publica na Revista Espírita. Então vamos hoje falar sobre as habitações do planeta Júpiter. Se há um fato que gera perplexidade entre certas pessoas convencidas da existência dos espíritos, não nos ocuparemos aqui das outras. É seguramente a existência de habitações em suas cidades, tal como ocorre entre nós. Não me pouparam de críticas. Casa de espíritos em Júpiter, que gozação! Que seja, nada tenho a ver com isso. Se o leitor aqui não encontra na verossimilhança das explicações uma prova suficiente de sua veracidade, se, como nós, não se surpreende com a perfeita concordância das revelações espíritas com os dados mais positivos da ciência astronômica, numa palavra, se não vê senão uma hábil mistificação nos detalhes que se seguem e no desenho que os acompanha, eu convido a pedir explicação aos espíritos, de quem sou apenas o instrumento e o eco fiel. Que ele evoque Palissy ou Mozart, ou outro habitante desse mundo bem-aventurado. Que sejam interrogados, que minhas afirmações sejam controladas pelas suas. Que, enfim, discutam com eles. Quanto a mim, apenas apresento o que foi me dado, repetindo somente o que me foi dito. E por esse papel absolutamente passivo, creio-me ao abrigo tanto da censura quanto do elogio. Aqui só lembrando que quem está escrevendo
é o Sardô, né? É o médium por quem ele vem a comunicação. Feita essa ressalva, e uma vez admitida a confiança nos espíritos, se aceitar como verdadeira a única doutrina realmente bela e sábia que a evocação dos espíritos nos revelou até aqui, isto é, a migração das almas de planeta em planeta, suas encarnações sucessivas e seu progresso incessante pelo trabalho, as habitações de Júpiter não nos deverão mais causar admiração. Desde que o espírito se encarna num mundo submetido, como o nosso, a uma dupla revolução, isto é, a alternativa de dias e noites e ao retorno periódico das estações. Desde que tenha um corpo, por mais frágil seja esse envoltório material, não reclama apenas alimentação e vestuário, mas também um abrigo, ou pelo menos um local de repouso, consequentemente, uma casa. Com efeito, foi exatamente isso que nos disseram. Como nós, e melhor que nós, os habitantes de Júpiter têm seus lares comuns e suas famílias, grupos harmoniosos de espíritos simpáticos, unidos no triunfo depois de o haverem sido na luta. Daí as moradas tão espaçosas que podemos chamar merecidamente de palácios. Como nós, ainda, esses espíritos têm suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas, o que explica a existência de edifícios especialmente destinados a essas finalidades. Finalmente, devemos encontrar nessas regiões superiores toda uma humanidade ativa e laboriosa como a nossa, como nós submetida a leis, necessidades e deveres, com a só diferença de que o progresso rebelde aos nossos esforços torna-se conquista fácil para os espíritos que já se despojaram de nossos vícios terrestres. Nós grifamos aqui esse trecho, a migração das almas de planeta em planeta, suas encarnações sucessivas, progresso incessante pelo trabalho, exatamente porque está de acordo com os ensinamentos dos espíritos com relação às leis, né? A lei de progresso, a evolução dos espíritos, como essa evolução ela se dá no campo intelecto moral, através do trabalho, etc. Então ele chama atenção aqui justamente pela doutrina espírita, né, que ele também abraça, e ele vê uma grande concordância nesses relatos, e nós ressaltamos, né, esse trecho. E quando a gente lê também aqui, vale novamente ressaltar que não estamos falando de mundos no plano espiritual, e sim de mundos de uma humanidade encarnada. A diferença é que os encarnados nesse mundo já é uma humanidade que está com os espíritos já estão num outro nível da escala espírita, acima da nossa humanidade. E enquanto a gente lê aqui, a gente faz uma analogia com as colônias espirituais que obras mediúnicas trouxeram. Quando a gente lê o relato, né, do espírito através do Sardô, a respeito de leis, de regras, de habitações, inclusive de habitações especiais para festas. É exatamente a narrativa dessas colônias espirituais narradas nos livros do André Luiz, não é verdade? Aí você começa a perceber como é que esses espíritos eles aproveitam o que está na doutrina espírita, fazendo uma colocação equivocada, porque aqui nós estamos falando de uma humanidade encarnada.
E já estudamos no Livro dos Espíritos que não há uma localidade, e sim mundos transitórios. Exploramos bastante essa questão, né? Só para ressaltar aqui, para ver como realmente vira uma grande confusão, porque o leitor que não presta atenção e está fascinado por esses romances, quando ele lê aqui, isso já ocorreu, né? Quantas vezes de a gente estar estudando e alguém falar, não, mas na Revista Espírita, e cita esse artigo aqui, né? Falando que existe sim uma colônia, porque foi descrita, que tem lá em Júpiter. Estamos falando de mundos, né, de uma humanidade encarnada. A diferença é que são espíritos mais elevados com relação à nossa humanidade. É uma forma de deturpar, né? Você pega meia verdade aqui, incrementa outras meias ilusões e está formada a confusão, né? Prosseguindo, não deveria ocupar-me aqui senão da arquitetura de suas habitações. Contudo, para a exata compreensão dos detalhes que se seguem, uma palavra de explicação não será inútil. Se Júpiter só é acessível aos espíritos bons, daí não se segue que sejam excelentes no mesmo grau todos os seus habitantes. Entre a bondade do simples e o homem de gênio, é permitido contar vários matizes. Ora, toda a organização social desse mundo superior repousa precisamente sobre as variedades de inteligência e de aptidões, cabendo aos espíritos superiores, aos mais depurados, por efeito de leis harmoniosas, cuja explicação seria muito longa apresentar aqui, a alta direção de seu planeta. Essa supremacia não se detém aí, estendendo-se até os mundos inferiores, onde esses espíritos, por sua influência, favorecem e ativam incessantemente o progresso religioso, gerador dos demais. É preciso acrescentar que para esses espíritos depurados não haveria senão trabalhos intelectuais, pois suas atividades só se exercem no domínio do pensamento, e eles já conquistaram bastante império sobre a matéria para não serem, senão, debilmente entravados por ela no livre exercício de sua vontade. O corpo desses espíritos, como aliás o de todos os que habitam Júpiter, é de uma densidade tão leve que só se encontra termo de comparação nos fluidos imponderáveis. Um pouco maior do que o nosso, do qual reproduz exatamente a forma, embora mais pura e mais bela, ela se nos apresentaria sob a aparência de um vapor, termo que emprego a contragosto, por designar uma substância ainda muito grosseira. De um vapor, dizia eu, impalpável e luminoso, luminoso sobretudo nos contornos do rosto e da cabeça, porquanto ali a inteligência e a vida irradiam-se como um foco muito ardente. E é justamente esse brilho magnético, entrevisto pelos visionários cristãos, que nossos pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. Ah, uma coisa que nos parece lógico é quando ele fala sobre os espíritos habitantes desse planeta não serem todos, não estarem todos no mesmo desenvolvimento espiritual. Há uns que são mais superiores, outros que são mais inferiores. E eu até acredito que isso se dê em todos os orbes. Na Terra, por exemplo, nós vemos isso, não vemos? Nós vemos gente muito boa, né, um espírito muito elevado, muito fraterno. Nós vemos pessoas muito violentas, e isso faz até sentido, uma vez que, pelo fato da gente nos desenvolvermos dentro da sociedade, a gente vai aprendendo um com o outro, não é verdade?
Os espíritos mais elevados estendem a mão para os mais atrasados, os mais atrasados se inspiram no exemplo dos superiores e assim vai caminhando o desenvolvimento, né? Então, eu até acredito que seja dessa forma, na maioria dos orbes. Eu não estou falando dos orbes já totalmente purificados, né? Pois eu acho que aí tem uma diferença. Na verdade, aqui na Terra, são todos espíritos perfeitos, mas a questão é que existem espíritos que travam a evolução espiritual do planeta, coisa que em Júpiter não ocorre porque são todos espíritos bons. Compreende-se que tal corpo em nada dificulte as comunicações extramundanas desses espíritos, permitindo-lhes, em seu planeta, um deslocamento pronto e fácil. Ele se subtrai tão facilmente à atração planetária e sua densidade difere tão pouco daquela da atmosfera, que nela pode agitar-se, ir e vir, descer ou subir ao capricho do espírito e sem outro esforço senão a vontade. Assim, algumas personagens que Palissy teve a gentileza de me fazer desenhar estão representados tocando o solo levemente, ou a superfície das águas, ou ainda bastante elevadas no ar, com inteira liberdade de ação e de movimentos que atribuímos aos anjos. Quanto mais depurado o espírito, tanto mais fácil é essa locomoção, o que se concebe sem dificuldade. Nada também é mais fácil aos habitantes do planeta do que avaliar logo à primeira vista o valor de um espírito que passa. Dois sinais falarão por ele: a altura de seu voo e a luz mais ou menos brilhante de sua auréola. Em Júpiter, como em toda parte, os que alçam voos mais altos são os mais raros. Abaixo deles é preciso contar várias camadas de espíritos inferiores, tanto em virtude quanto em poder, mas naturalmente livres para os igualarem um dia, quando se aperfeiçoarem. Aqui só vale ressaltar que a gente está falando espíritos inferiores em relação aos espíritos superiores de Júpiter, né? Nada de espíritos inferiores da nossa Terra aqui, né? Que os espíritos inferiores de lá já são mais elevados que, que a nossa humanidade, né? Então, escalonados e classificados conforme os seus méritos, estes se dedicam mais particularmente aos trabalhos que interessam ao próprio planeta, não exercendo sobre os mundos inferiores a autoridade toda poderosa dos primeiros. É verdade que respondem a uma evocação, através de revelações sábias e boas, mas pela presteza que demonstram em nos deixar e pelo laconismo de suas palavras, é fácil compreender que tem muito o que fazer em outra parte e que não se encontram ainda suficientemente desprendidos para se fazerem irradiar simultaneamente em dois pontos tão distantes um do outro. Enfim, seguindo os menos perfeitos desses espíritos, mas deles separados por um abismo, vêm os animais, que, como únicos serviçais e únicos trabalhadores do planeta, merecem uma menção toda especial. E aqui a gente vai entrar, né, um pouco sobre os animais. E só para fazer um breve comentário, chamar a atenção que quando ele fala que esses espíritos superiores, mais elevados, eles sim, eles podem fazer algum trabalho com relação a planetas inferiores, né? Mesmo de Júpiter, né? Mas isso não ocorre com todos. Os mais inferiores, eles se detêm mais no trabalho que eles têm durante a encarnação nesse orbe. Quando evocados, como ele cita, né? Eles se fazem, eles dão comunicação de bom grado, mas não é uma coisa que seja da alçada deles, né? E que, ele coloca aqui,
não se encontram ainda suficientemente desprendidos para fazerem se irradiar entre dois pontos simultaneamente tão distantes, né? Vamos então para o próximo parágrafo que vai falar sobre animais. Se designamos pelo nome de animais os seres bizarros que ocupam a base da escala, é porque os próprios espíritos o utilizaram, e também em razão da nossa língua não dispor de melhor termo para nos oferecer. Essa designação os avilta bastante. Chamá-los, porém, de homens seria conceder-lhes muita honra. De fato, são espíritos votados à animalidade, talvez por muito tempo, ou, quem sabe, para sempre. Contudo, nem todos os espíritos são concordes com esse ponto, e a solução do problema parece pertencer a mundos mais elevados que Júpiter. Aqui, me perdoem eu interromper bem no meio do texto, mas só para, né, a gente prosseguir e não ficar voltando muito. E aqui também merece um breve comentário, sem muito aprofundamento, porque eu acho que isso daqui fica muito claro, né? Porque se a gente olhar essa afirmativa, que esses animais ficariam para sempre nessa condição, isso vai de encontro com a lei de progresso. Não é verdade? Então já dá para a gente questionar aqui. Mas a questão não é de um questionamento, porque ele mesmo fala, né? Que a respeito disso, nem todos os espíritos são concordes. E a solução desse problema parece pertencer a muitos mais elevados que Júpiter. Agora, uma coisa que nós podemos afirmar é que realmente não deve ser para sempre, por causa da evolução. Ou, quando se fala para sempre, a gente precisa entender qual seria a explicação, porque tudo é muito relativo, né? E, mais uma vez, a limitação é nossa de entendimento. E aqui ele não vai entrar nessa questão, eu acredito até mesmo porque não foi dado a ele isso, né? E ele vai prosseguir sem muitas delongas aqui. Ele só fez uma menção aqui, né? Que nós aproveitamos para também deixar isso aqui um pouquinho mais entendido, né? Olha, na verdade, eu tenho uma dúvida. Você grifou uma parte, mas eu vou falar de outra. De fato, são espíritos votados à animalidade. Mas espírito, aliás, animais é, têm espíritos ou é uma partícula inteligente, simplesmente? No meu ponto de vista, quando ele fala são espíritos votados, aqui não está falando em relação a espírito individualidade, né? Aqui ele usa apenas no sentido de alma, né? De espírito, mas não individualidade, entende? Tá. Seja qual for o seu futuro, entretanto, seja qual for o seu futuro, tipo, eu não vou entrar nesse mérito aqui, né? Seja qual for o seu futuro, entretanto, não há equívocos sobre o seu passado. Antes de ir para lá, para Júpiter, né, esses espíritos emigraram sucessivamente em nossos mundos inferiores, do corpo de um ao de outro animal, através de uma escala de aperfeiçoamento perfeitamente graduada, que é o desenvolvimento do princípio inteligente, né? Até se tornar uma alma, né? Um espírito, né? Mas um espírito que tem a alma coletiva. O estudo atento de nossos animais terrestres, seus costumes, suas características individuais, sua ferocidade longe do homem e sua domesticação lenta, mas sempre possível, tudo indica suficientemente a realidade dessa ascensão animal. Desse modo, para qualquer lado que nos voltemos, a harmonia do universo se resume sempre em uma única lei: o progresso. Por toda parte para todos, para o animal como para a planta como para o mineral. Ele está fazendo um retrocesso, né? Voltando, né?
Progresso puramente material, a princípio, nas moléculas insensíveis do metal ou do calhau, para tornar-se cada vez mais inteligente à medida que ascendemos a escala dos seres e que a individualidade tende a desembaraçar-se da massa, a afirmar-se, a conhecer-se, que é a ideia para onde esses espíritos vão, né? Pensamento elevado e consolador, jamais imaginado antes, porquanto nos prova que nada é sacrificado, que a recompensa é sempre proporcional ao progresso realizado. O devotamento do cão, por exemplo, que morre pelo dono, não é estéril para o seu espírito, cujo salário justo haverá de receber além deste mundo. É o caso dos espíritos animais que povoam Júpiter. Eles se aperfeiçoaram ao mesmo tempo que nós, conosco e com o nosso auxílio. A lei é mais admirável ainda. Faz tão bem de seu devotamento ao homem a primeira condição de sua ascensão planetária, que a vontade de um espírito de Júpiter pode chamar a si todo animal que, numa de suas vidas anteriores, lhe haja dado provas de afeição. Essas simpatias, que lá no alto formam famílias de espíritos, também agrupam em torno das famílias todo um cortejo de animais devotados. Em consequência, nosso apego neste mundo por um animal, o cuidado que tomamos de domesticá-lo e de humanizá-lo, tudo isso tem sua razão de ser. Tudo será pago. É um bom ajudante que preparamos antecipadamente para um mundo melhor. Olha que legal, né? Será assim um operário, porquanto aos seus semelhantes está reservado todo o trabalho material, toda a tarefa corporal, carga ou obras pesadas, semeadura ou colheita. E para tudo isso, a suprema inteligência preparou um corpo que participa ao mesmo tempo das vantagens do animal e do homem. Podemos fazer uma avaliação pelo esboço de Palissy, representando alguns desses animais muito aplicados em jogar bola. Eu não os poderia melhor comparar senão aos faunos e aos sátiros da fábula. O corpo levemente peludo é, entretanto, aprumado como o nosso. Entre alguns, as patas desapareceram, dando lugar a certas pernas, que ainda lembram a forma primitiva. Os dois braços robustos, singularmente implantados e terminados por verdadeiras mãos, se levarmos em conta a oposição dos polegares. Coisa bizarra. A cabeça não é tão aperfeiçoada quanto o resto. Dessa forma, a fisionomia reflete bem alguma coisa de humano, mas o crânio, o maxilar e, sobretudo, a orelha não apresentam diferenças sensíveis em relação aos animais terrestres. É, pois, fácil distingui-los entre si. Este é um cão, aquele é um leão. Convenientemente vestidos com blusas e vestes muito semelhantes às nossas, eles só faltam falar para lembrar de bem perto certos homens daqui. Eis precisamente o que lhes falta e que não poderiam fazer. Hábeis para se entenderem entre si por meio de uma linguagem que nada tem da nossa, não mais se enganam sobre as intenções dos espíritos que os comandam. Basta um olhar, um gesto. Há certos abalos magnéticos dos quais nossos domadores de bestas já conhecem o segredo. O animal adivinha e obedece sem murmurar, e melhor ainda, com boa vontade, porque está fascinado. É desse modo que lhe é imposta toda a tarefa pesada e que com seu auxílio tudo funciona regularmente de um extremo ao outro da escala social. O espírito elevado pensa e delibera. O espírito inferior age com sua própria iniciativa e o animal executa. Assim, a concepção, a execução e o fato se unem numa mesma harmonia, levando todas as coisas a uma solução mais rápida, pelos meios mais simples e mais seguros. Não tem como a gente descrever esses animais, né? Mas quando ele faz uma comparação, a gente vai dentro da fábula, né? Você tem aqui o sátiro,
É lógico, eu trouxe uma figurinha aqui. Aliás, eu escolhi até uma figurinha mais bonitinha, porque quando você vai ver, fazer uma busca dessas figuras, você geralmente vê umas figuras meio diabólicas, né? E aqui uma outra figura, né? Os faunos, né? Seguindo, pedimos desculpas por essa digressão. Ela era indispensável ao assunto que agora podemos abordar. Enquanto aguardamos as cartas prometidas que facilitarão singularmente o estudo de todo o planeta, podemos, pelas descrições feitas pelos espíritos, fazer uma ideia de sua grande cidade, da cidade por excelência, desse foco de luz e de atividades que eles concordam estranhamente em designar pelo nome latino de Júnios. Ou seja, os espíritos que lá habitam, né, eles chamam o planeta de Júnios, né, Júpiter. No maior de nossos continentes, diz Palissy, o espírito, né, em um vale de 700 a 800 léguas de largura, que equivale a 4.200 a 4.800 quilômetros, para contar como vós, um rio magnífico desce da montanha do norte e, engrossado por uma porção de torrentes e de ribeirões, forma em seu percurso 7 ou 8 lagos, dos quais o menor mereceria, entre vós, o nome de mar. Foi sobre as margens do maior desses lagos, por nós batizado com o nome de Pérola, que nossos antepassados lançaram os primeiros fundamentos de Júnios. Essa cidade primitiva ainda existe, venerada e guardada como preciosa relíquia. Sua arquitetura difere muito da vossa. Explicar-vos-ei tudo isso em seu devido tempo. Por ora ficais sabendo que a cidade moderna está apenas a algumas centenas de metros abaixo da antiga. Limitado entre altas montanhas, o lago se derrama no vale por 8 enormes cataratas, que formam outras tantas correntes isoladas e dispersas em todos os sentidos. Com o auxílio dessas correntes, cavamos na planície uma porção de riachos, canais e pequenos lagos, reservando a terra firme apenas para nossas casas e jardins. Disso resultou uma espécie de cidade anfíbia, como vossa Veneza, e da qual, à primeira vista, não se poderia dizer se está construída na terra ou sobre a água. Nada vos direi hoje de 4 edifícios sagrados, construídos sobre a própria vertente das cataratas, de sorte que a água jorra aos borbotões de seus pórticos. São obras que vos pareceriam incríveis em grandeza e em ousadia. É a cidade terrestre que descrevo aqui, de certo modo material, a cidade das ocupações planetárias, a que chamamos, enfim, de cidade baixa. Tem suas ruas, ou melhor dizendo, seus caminhos traçados para o serviço interno. Tem suas praças públicas, seus pórticos e suas pontes lançadas sobre canais para a passagem dos serviçais. Ou seja, dos animais, né? Mas a cidade inteligente, a cidade espiritual, a verdadeira Június, finalmente não se encontra na Terra. É preciso que se a procure no ar. Aqui eu dei uma cortada, porque geralmente está se usando na revista espírita, pelo menos na tradução, Terra com T maiúsculo, para indicar o orbe. E aqui é até passível de se fazer uma confusão, né? Então aqui ele está falando que não se encontra na terra firme. Ele está usando substantivo, né, para falar de chão, território, solo. Mas a cidade inteligente, a cidade espiritual, a verdadeira Júnior, finalmente não se encontra na terra, no solo, né, no chão. É preciso que se procure no ar. O corpo material dos animais, incapazes de voar, necessita de terra firme. Mas o que o nosso corpo fluídico e luminoso exige
é uma habitação aérea como ele, quase impalpável e imóvel a nosso bel prazer. Aqui tem uma nota de rodapé, quando a gente fala do animais incapazes de voar, que diz: entretanto, faz-se necessário excetuar certos animais providos de asas, reservados para os serviços aéreos e para as tarefas que, entre nós, exigiriam a utilização de vigamentos para a construção. É uma transformação da ave, como os animais descritos acima resultam de uma transformação dos quadrúpedes. Nossa habilidade resolveu esse problema, auxiliada pelo tempo e pelas condições privilegiadas que o grande arquiteto nos havia concedido. Compreende bem que essa conquista dos ares era indispensável a espíritos como os nossos. Nosso dia tem a duração de 5 horas, e a nossa noite igualmente dura o mesmo tempo. Mas tudo é relativo, e para seres aptos a pensar e agir como o fazemos, para espíritos que se compreendem pela linguagem dos olhos e que sabem comunicar-se magneticamente à distância, nosso dia de 5 horas já igualaria uma de vossas semanas. Em nossa opinião, era ainda muito pouco, e a imobilidade da morada, o ponto fixo do lar, era um entrave para todas as nossas grandes obras. Hoje, pelo deslocamento rápido dessas moradas de pássaros, pela possibilidade de nos transportarmos, bem como os nossos, a tal ou qual endereço do planeta e a hora do dia que nos apraza, nossa existência pelo menos dobrou, e com ela tudo quanto se possa conceber de útil e de grandioso. Por isso que a gente fala, não dá para a gente tentar fazer analogias, né? Inclusive com o tempo. Porque imagina, a gente costuma falar que na erraticidade o tempo não existe, né? É atemporal. Agora, a gente vai falar de outros orbes, a gente vê que o tempo existe, mas que não tem nada de relação com o nosso tempo. 4 horas, né? Imagina, né? A gente não consegue conceber que, mas como ele fala, né? Pela evolução que esses espíritos alcançaram 4 horas e pela facilidade de comunicação, de locomoção e as atividades que eles exercem, é como se fossem semanas, né? E a gente não consegue terminar um dever de casa, né, em pouco tempo, né? Prosseguindo. Em determinadas épocas do ano, aduz o espírito em certas festas, por exemplo. Verás aqui o céu obscurecido pela nuvem de habitações que nos vem de todos os pontos do horizonte. É um curioso agregado de moradias esbeltas, graciosas, leves, de todas as formas, de todas as cores, equilibradas em diferentes alturas e continuamente em marcha, da cidade baixa para a cidade celeste. Alguns dias depois, faz-se o vácuo, pouco a pouco, e todos esses pássaros desaparecem. Nada falta nessas moradas flutuantes, nem mesmo o encanto da verdura e das flores. Refiro-me a uma vegetação que não encontra paralelo entre vós, de plantas e até de arbustos, que, pela natureza de seus órgãos, respiram, alimentam-se, vivem e se reproduzem no ar. Temos, diz ainda o mesmo espírito, esses tufos de flores enormes, cujas formas e matizes nem podeis imaginar, e de uma leveza de tecido tão delicada, que os torna quase transparentes. Balançando no ar, sustentados por grandes folhas e munidos de gavinhas semelhantes às da videira, reúnem-se em nuvens de 1000 tonalidades ou se dispersam ao sabor do vento, oferecendo um espetáculo encantador aos viandantes da cidade baixa. Imagina a graça dessas jangadas de verdura, desses jardins flutuantes, que nossa vontade pode fazer e desfazer e que algumas vezes duram toda uma estação. Longas fieiras de lianas e de ramos floridos
destacam-se dessas alturas e dependuram até o solo. Cachos enormes se agitam, despetalando-se e liberando perfume. Os espíritos que se deslocam no ar param a sua passagem. É um lugar de repouso e de encontro, ou, se quisermos, um meio de transporte para terminar a viagem sem fadiga e em boa companhia. Um outro espírito estava sentado sobre uma dessas flores no momento em que o evoquei. Disse-me ele: nesse instante é noite em Június, e me encontro sentado à distância sobre uma dessas flores aéreas que aqui desabrocham somente a claridade de nossas luas. Sob meus pés, toda a cidade baixa está entregue ao sono. Sobre minha cabeça e ao meu redor, contudo, e a perder de vista, não há senão movimento e alegria do espaço. Dormimos pouco. Nossa alma encontra-se muito desprendida para que as necessidades do corpo a tiranizem. E a noite é feita mais para os nossos servos do que para nós. É a hora das visitas e das longas conversas, dos passeios solitários, dos devaneios, da música. Só vejo moradas aéreas resplandecentes de luz ou guirlandas de folhas e flores carregadas de bandos alegres. A primeira de nossa lua ilumina toda a cidade baixa. É uma luz suave, comparável à dos vossos luares. Mas, ao lado do lago, a segunda se eleva, emitindo reflexos verdeados que dão a todo o rio o aspecto de um vasto prado. É sobre a margem direita desse rio, diz o Espírito, cuja água te ofereceria a consistência de um leve vapor, que está construída a casa de Moza, que por meu intermédio se ouve por bem reproduzir sobre o cobre. Eu vou ler essa nota de rodapé, 53, porque aqui ele está se referindo sobre a margem direita desse rio, cuja água lhe ofereceria a consistência de um leve vapor, sendo 0,23 a densidade de Júpiter, isto é, pouco menos de um quarto da densidade da Terra, o Espírito nada diz que não seja verossímil. Concebe-se que tudo é relativo e que nesse globo etéreo, como ele próprio, tudo seja etéreo. Aí a gente vai pegar dados científicos atuais e fala que a densidade média da Terra é aproximadamente 5,51 gramas por centímetro cúbico. Já a densidade média de Júpiter é cerca de 1,33. Ou seja, apesar de Júpiter ser muito maior, sua composição gasosa o torna menos denso que a Terra. Ou seja, ele está falando aqui que o Espírito está falando coincide com os conhecimentos que nós temos da Terra. Aqui eu só trouxe um dado como curiosidade, porque ele colocou a nota de rodapé, porque, mais uma vez, se a gente não pode ficar fazendo muitas comparações, porque é difícil para a gente apreender, né, as explicações dele, a densidade também vai ser mais uma questão, né? Muito embora o que o Espírito relata se aproxima com o conhecimento que nós temos de Júpiter pelas observações astronômicas daqui, né, a partir do nosso mundo. Só apresento aqui a fachada sul. A grande entrada fica à esquerda, dando para a planície. À direita fica o rio. Os jardins estão localizados ao norte e ao sul. Perguntei a Mozart quais eram seus vizinhos. Mais acima, disse ele, e mais embaixo, dois espíritos que não conheces. Mais à esquerda, apenas uma grande campina me separa do jardim de Cervantes. Como as nossas, portanto, a casa tem quatro faces, laborando em erro se disso fizéssemos uma regra geral. É construída com certa pedra que os animais extraem das pedreiras do norte e cuja cor o espírito compara a esses tons esverdeados que muitas vezes tomam o azul do céu no momento em que o sol se põe.
quanto à sua rigidez das pedras, né? Podemos fazer uma ideia por essa observação de Palissy, que ela se fundiria sob a pressão de nossos dedos humanos, tão depressa quanto um floco de neve. Mesmo assim, ainda é uma das matérias mais resistentes do planeta. Faz jus, né? Se lá tudo é muito sutil, a matéria mais sólida se derreteria na palma das nossas mãos, né? Mas ainda assim, para o planeta lá, é ainda um material muito resistente, né? Uma das matérias mais resistentes, né? Ele coloca. Nessas paredes, os espíritos esculpiram ou incrustaram estranhos arabescos que o desenho procura reproduzir. São ornamentos gravados na pedra e coloridos em seguida, ou incrustações que restabelecem a solidez da pedra verde, através de um processo que, no momento, desfruta de grande popularidade e que nos vegetais conserva toda a graça de seus contornos, toda a delicadeza de seus tecidos, toda a riqueza de seu colorido. E o espírito acrescenta: uma descoberta que fareis qualquer dia e que entre vós mudará muita coisa. Então, olha só, né? Uma predição aí, né? Quer dizer, não é uma predição, é que pela própria lei, né, do progresso, ele acrescenta aqui que a nossa humanidade ainda vai chegar ao ponto né, de descobrir através da ciência essa, como eu diria aqui, essa técnica, né? A grande janela da direita apresenta um exemplo desse gênero de ornamentação. Um de seus bordos nada mais é que uma enorme cana, cujas folhas foram conservadas. O mesmo ocorre no coroamento da janela principal, que afeta a forma da clave de sol. São plantas sarmentosas, enlaçadas e incrustadas. É por esse processo que eles obtêm a maior parte do coroamento dos edifícios, portões, balaústres, etc. Muitas vezes a planta é colocada na parede com as raízes e em condições de crescer livremente. Cresce e se desenvolve. Suas flores desabrocham ao acaso, e o artista não as incrustou no lugar senão quando adquiriram todo o desenvolvimento requerido para a ornamentação do edifício. A casa de Palissy é decorada quase inteiramente dessa maneira. Aqui para a gente relembrar a casa de Palissy, né? E toda aquela descrição que a gente leu, a gente só leu porque a gente não consegue nem imaginar direito, né? A descrição é da casa de Palissy, né? Ele fala das plantas, né? E da técnica para colocar essas plantas como decoração da casa, né? E esse daqui foi um dos desenhos que o Sardou fez. E o curioso é que ele faz isso aqui numa chapa de cobre, né? Isso daqui não é uma pintura à mão, né? Isso daqui é uma chapa de cobre, ó. Os detalhes, né? Aqui deve ser a porta, né? Destinados inicialmente apenas aos móveis, depois às molduras de portas e janelas, esse gênero de ornamentos aperfeiçoou-se pouco a pouco e acabou por invadir toda a arquitetura. Hoje não se incrusta somente as flores e os arbustos, mas a própria árvore da raiz até a copa. E os palácios, como os edifícios, praticamente não têm outras colunas. Uma incrustação da mesma natureza serve também para decorar as janelas. Flores ou folhas muito grandes são habilmente despojadas de sua parte carnuda, restando apenas um feixe de fibras tão finas quanto a mais fina musselina. Musselina é aquele tecido, né? Finíssimo, né? Imagina, né? Habitação. Aqui a gente tem grade, cateado, portão, cristalizam-nas. E dessas folhas reunidas com arte,
constrói-se uma janela inteira, que apenas filtra para o interior uma luz muito suave. Ou ainda, são revestidas de uma espécie de vidro liquefeito e colorido de todos os matizes que se cristaliza no ar, transformando a folha numa espécie de vidraça. Da disposição dessas folhas nas janelas, resultam encantadores buquês, transparentes e luminosos. Quanto às dimensões dessas aberturas e a 1000 outros detalhes que podem surpreender à primeira vista, vejo-me forçado a adiar a explicação. A história da arquitetura em Júpiter demandaria um volume inteiro. Renuncio também a falar sobre o mobiliário, para que me ater tão Renuncio também a falar sobre o mobiliário, para aqui me ater tão somente à disposição geral da casa. Eu confesso que quando eu li isso eu fiquei triste. Podia ter falado, né? Poxa, como é a escrivaninha dele? Onde que ele senta? Como é que ele dorme? O leitor deve ter compreendido de tudo o que precede que a casa do continente não deve ser para o espírito mais do que uma espécie de pousada provisória. A Cidade Baixa quase que só é frequentada por espíritos de segunda ordem, encarregados dos interesses planetários, da agricultura, por exemplo, ou das trocas, e da boa ordem que deve ser mantida entre os serviçais. Vocês devem imaginar por que eu grifei, né? Segunda ordem não é da escala espírita, né? Segunda ordem, ou seja, do planeta Júpiter, quando ele fala cidade baixa, são os espíritos inferiores, né? Inferiores aos habitantes daquele planeta. Então tem os da primeira ordem e da segunda ordem, ele coloca aqui, né? Tem nada a ver com a escala espírita aqui. Dessa forma, todas as casas situadas no solo só dispõem do térreo e do andar superior. Um destinado aos espíritos que atuam sob a direção do Senhor e acessível aos animais. O outro reservado tão somente ao espírito, que aí reside apenas ocasionalmente. É isso que explica o fato de vermos nas diversas habitações de Júpiter, nesta, por exemplo, e na de Zoroastro, uma escadaria e até mesmo uma rampa. Aquele que rasa a água, como a andorinha, e que pode correr sobre as hastes do trigo sem as curvar, passa muito bem sem a escadaria e sem a rampa para penetrar em sua casa. Mas os espíritos inferiores não têm o voo tão fácil, não se elevam senão aos solavancos, e nem sempre a rampa lhes é inútil. Enfim, a escadaria é de absoluta necessidade para os animais serviçais, que apenas caminham como nós. Estes últimos têm seus pavilhões, aliás, muito elegantes, e que fazem parte de todas as grandes habitações. Mas suas funções os chamam constantemente à casa do Senhor. É necessário facilitar-lhes a entrada e o percurso interior. Daí essas construções bizarras, cuja base lembra muito dos nossos edifícios terrestres, mas deles diferindo por completo na parte superior. Esta se distingue, sobretudo, por uma originalidade que seríamos absolutamente incapazes de imitar. É uma espécie de flecha aérea que se balança no alto do edifício, acima da grande janela e de seu singular coroamento. Esse frágil mastarel, fácil de ser deslocado, destina-se no pensamento do artista a não deixar o lugar que lhe está assinado porque, sem se apoiar em coisa alguma na parte superior, complementa-lhe a decoração. Lamento que a dimensão da prancha não lhe tenha permitido encontrar um lugar aí. Quanto à morada aérea de Mozart, apenas constato que a sua existência. Quanto à morada aérea de Mozart, apenas constato a sua existência. Os limites deste artigo não permitem que me estenda sobre este assunto. Não terminarei, entretanto, sem dar explicações a propósito do gênero de ornamentos que o grande artista escolheu para sua morada. Falando de Mozart, né? Nele é fácil reconhecer a lembrança de nossa música terrestre. A clave de sol é ali frequentemente reproduzida e coisa bizarra, jamais a clave de fá. Na decoração do térreo, encontramos um arco, uma espécie de tiorba ou bandolim, uma lira
e uma pauta completa de música. Mais alto é uma grande janela que lembra vagamente a forma de um órgão. As outras têm a aparência de grandes notas, enquanto notas menores são abundantes por toda a fachada. Seria erro concluir que a música de Júpiter seja comparável à nossa e que se represente pelos mesmos sinais. Mozart explicou-me sobre isso, de maneira a não deixar qualquer dúvida. Mas na decoração de suas casas, os espíritos lembram com prazer a missão terrestre que lhe fez merecer a encarnação em Júpiter e que melhor resume o caráter de sua inteligência. Assim, na residência de Zoroastro, os astros e a chama constituem os únicos detalhes da decoração. Mas aqui, eu acho que eu comi bola aqui. Sabe por quê? Porque enquanto eu lia, aqui é da Zoroastro, quer ver? É. Então, eu comi bola mesmo. Só um momento. Só um momentinho. Que é para ficar depois fácil da gente editar. Aqui eu comi bola. Aqui é para colocar, sabe o quê? Aqui é para colocar o desenho da casa de Mozart. Porque aí a gente vai poder visualizar o que ele fala no desenho, entendeu? Deixa eu ajustar minha fala aqui. Deu tilt aqui. Tá legal, vamos lá. E aqui a gente apresenta o desenho da casa de Mozart. Tá errado. É, eu peguei a casa do Palissy de novo. Cadê? Cadê Mozart aqui? Mozart, tá errado isso aqui. Então, essa é a casa de Mozart, o desenho, né, que também foi feito pelo Sardou em cobre, né? Lembra que ele fala da clave, né? De sol aqui, né? Dá para ver, né? E várias outras notas musicais, ó. Cheio de notas musicais. E ele fala também de alguns instrumentos, como a lira, um órgão. Interessante, né? Agora também vale ressaltar. Nossa, mas por que que está acontecendo isso aqui? Cadê o zoom? O zoom está aqui.
Desculpem, eu acho que tem muita janela aberta aqui. Está compartilhado, né? O que que vocês estão vendo na tela? Só o texto? Uhum. Só o texto, né? Nossa, desconfigurou a minha página aqui, ó. Que eu tô vendo umas coisas estranhas aqui. Só um momento, por favor. Galeria, compartilhar a tela. Aí eu compartilho a tela e vocês somem daqui da minha frente. Esquisito, viu? Onde que vocês estão? Cadê? Zoom, zoom, zoom. Não estou entendendo isso aqui. Bem, vamos lá. Vamos que já está terminando o nosso horário. Eu acho que agora eu consegui. Tá, agora vai. Desculpa, é que eu acabei, sem querer, eu desconfigurei a maneira de como aparece aqui para mim as coisas. Bem, a gente viu aqui, né, de Mozart, e infelizmente eu pelo menos não encontrei, né, além desses desenhos, eu encontrei esses desenhos da casa de Mozart, Palissy, e aqui é a parte da casa de Zoroastro, onde os animais estão agrupados. Eu não acho mais, eu já vasculhei em vários sites de internet, bibliotecas, mas não encontrei outros desenhos além desse. Então, isso daqui seria a casa de Zoroastro, né? Quer dizer, não é exatamente a casa dele, né? Mas a parte aonde, inferior, né? Onde os animais estão, né? E aqui você vê, né? Os desenhinhos aqui, né? Eles aqui, bem à vontade. Quarto dos animais de Zoroastro, né? Bem, vai dar para a gente acabar certinho. Prosseguindo, vocês estão vendo o meu texto, né? Sim. Desconfigurou realmente. Vou seguir assim, senão depois eu arrumo isso aqui. Não é mais em cima que nós estávamos lendo? A gente terminou aqui do Zoroastro. Não, Cireiro com. A Ah, gente tá falou certo, já já. leu, já leu, Ah. já leu, já. E, aliás, foi até bom você falar, né, para a gente voltar um pouquinho aqui, porque eu ia comentar exatamente isso, né? É, o Mozart, né, ele faz questão, segundo o escrito aqui, né?
seria erro concluir que a música de Júpiter seria comparável à nossa. Por quê? Porque lá tá, o Mozart ele enfeita a casa dele exatamente com as notas musicais do nosso mundo, né? Que a gente conhece, a pauta musical e tudo, né? Mas ele avisa, né, que seria erro concluir, por conta disso, que a música em Júpiter seria comparável à nossa e que represente pelos mesmos sinais. Tá? Mozart explicou sobre isso de maneira a não deixar qualquer dúvida, mas ele fez questão justamente como uma reminiscência de uma encarnação que o elevou, né, a ponto de ele poder estar em Júpiter. Então são reminiscências que o espírito traz consigo, lembranças boas, né? Prosseguindo. A mais, parece que esse simbolismo tem suas regras e seus segredos. Nem todos esses ornamentos estão dispostos ao acaso. Tem sua ordem lógica e sua significação precisa. Mas é uma arte que os espíritos de Júpiter renunciam a nos fazer entender, pelo menos até hoje, e sobre a qual não se explicam de bom grado. Nossos velhos arquitetos também empregaram simbolismo na decoração de suas catedrais. A Torre de São Jacques não passa de um poema hermético, a acreditarmos na tradição. Ele está fazendo uma analogia, né? Porque essa própria catedral, que inclusive eu trouxe aqui, né? Que é uma interpretação, realmente, né? Essa é a Catedral de São Jacques, né? Não passa de um poema hermético, a acreditarmos na tradição. Nada há, pois, para nos admirarmos da originalidade da decoração arquitetônica em Júpiter. Se contradiz nossas ideias sobre a arte humana é que, com efeito, existe um completo abismo entre uma arquitetura que vive e fala e o primitivismo da nossa, que nada exprime. Nisso, como em qualquer outra coisa, a prudência nos proíbe esse erro do relativo, que quer tudo reduzir às proporções e aos hábitos do homem terreno, que a gente já vem falando, né? Se os habitantes de Júpiter morassem como nós, comessem, vivessem, dormissem e andassem como nós, não haveria grande vantagem em ascender até lá. É justamente porque seu planeta difere bastante do nosso que desejamos conhecê-lo e com ele sonhar como nossa futura morada. De minha parte, não terei perdido tempo e serei muito feliz por me haverem os espíritos escolhido como intérprete. Se seus desenhos e inscrições inspiram a um só crente o desejo de subir mais rápido para Júnior e a coragem de tudo fazer para o conseguir. Aí assina aqui o Victorien Sardou. Fechando o artigo, o autor dessa interessante descrição é um desses adeptos fervorosos e esclarecidos, que não temem confessar altivamente suas crenças e se colocam acima da crítica das pessoas que não acreditam em nada que escape do seu círculo de ideias. Ligar o nome a uma doutrina nova, afrontando os sarcasmos, é uma coragem que não é dada a todo mundo. Por isso, felicitamos o Sr. Victorien Sardou. Seu trabalho revela o distinto escritor que, embora ainda jovem, já conquistou um honroso lugar na literatura, aliando ao talento de escrever os conhecimentos profundos de um sábio, prova evidente de que o espiritismo não recruta seus prosélitos entre os tolos e os ignorantes. Fazemos votos porque o Sr. Sardou complete o mais breve possível seu trabalho em tão boa hora iniciado. Se os astrônomos nos desvelam por suas sábias pesquisas o mecanismo do universo, por suas revelações os espíritos nos dão a conhecer o seu estado moral, e isso, como dizem, objetivando estimular-nos ao bem, a fim de merecermos uma existência melhor. Aqui a gente encerra, então, esse artigo, restando apenas mais um artigo que a gente vai abordar no nosso próximo estudo, que é o artigo de setembro de 58, que seria o último dos artigos falando sobre Júpiter, né? Observações sobre o desenho da casa de Mozart.
Então, no próximo estudo, a gente aborda a partir desse artigo. A gente está vendo aqui que, segundo a gente vai acompanhando o artigo do Sardô, ele indica que ele vai, o próprio Espírito indica que vai falar mais em detalhes sobre isso, sobre aquilo, em outras oportunidades, né? Infelizmente, a gente não vai mais ter nenhuma comunicação, pelo menos publicada por Kardec. Se houveram essas comunicações ou não, a gente não sabe. Tem um determinado trecho dos primeiros artigos que, inclusive, a ideia era de fazer um catálogo com esses desenhos, né? Porque eram muitos mais desenhos que viriam. Mas o que chegou até nós são apenas esses artigos aí. A gente tem mais um que agora ele vai fazer o detalhamento da Casa de Mozart, explicando a constituição daqueles desenhos ali. Então, encerramos assim o estudo de hoje, deixando apenas mais um artigo para a próxima semana, e depois nós retomaremos a Revista Espírita a partir de abril de 1858. Então, eu conto com vocês, como sempre, né, para o próximo estudo. Agradeço a participação de todos e, mais uma vez, nós nos despedimos, né, já ansioso para o próximo estudo. Um beijo no coração de todos e até a próxima. E amanhã, né?